Corria o ano de 1951. Nós estávamos assistindo a aula de fisiologia com o professor catedrático Franklin de Moura Campos. Quando de repente entrou na sala de aula o diretor da faculdade, Cavalcante, Jaime Cavalcante, e pediu licença para interromper a aula para uma breve, mas importante comunicação. E a comunicação, ele tirou um papel, escrito em inglês, e fez a tradução para a classe, que era um documento emitido pela American Medical Association, a associação maior de medicina no mundo, e também a Associação Americana de Hospitais, afirmando que, quem assinou foi o Sr. Marlowe, dizendo que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo estava classificada entre as 40 melhores escolas de medicina do mundo, fora aquelas dos Estados Unidos de padrão alto. Eu devo contar a você, Margarida, e a você, Proença, que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no nosso tempo, em 1952, foi a única faculdade de país de língua latina classificada em padrão A. Não havia nenhuma outra. Somente na Bélgica havia duas, só na Bélgica. Na Itália não havia. Na Bélgica fala-se francês, mas também se fala alemão, o Flamengo e o francês. Na Bélgica. Você fala o Flamengo, fala o alemão e fala o francês. Portanto, não é um país de língua latina, né? Ele é mais país normando. Mas de língua latina, Espanha, Portugal, Itália, nenhuma faculdade de medicina foi premiada. A única foi a USP, entre 40. Foi uma altíssima distinção que confirmou, na verdade, o alto padrão de ensino que nós tivemos, a aventura, a felicidade de participar. Por que a faculdade justamente ganhou isso? Por que ela ganhou? Explica um pouco melhor, até para que a gente procure sentir exatamente isso. É que corriam os anos de 1915 e São Paulo era uma cidade que já crescia líder do ponto de vista cultural, intelectual e até científico no cenário latino-americano. Então, Nelson Rockefeller, o grande milionário americano, que investia em vários lugares do mundo onde ele via o progresso científico, aplicou, naquela ocasião, entre 1915 e 1930, quando a faculdade foi construída, porque a faculdade foi construída graças a recursos da Fundação Rockefeller, ele aplicou naquela época $1 milhão. Se você fizer agora um cálculo de quanto isso significaria hoje em quantia de dinheiro, é uma coisa incalculável, imensa, né? Então nós devemos a nossa formação, esse algo, ao Rockefeller, que estipulou para o governo de São Paulo que as cadeiras básicas teriam de ter tempo integral e que os professores teriam de ser selecionados por concurso, e havia uma limitação de número de alunos. Essas foram as bases que ele estipulou aos moldes das melhores escolas americanas. Naquela ocasião, o professor Benedicto Montenegro Jaú, que era um dos maiores cirurgiões do mundo em gastrectomia, tinha estatística de 4 mil gastrectomias naquele tempo, ele visitou com uma comitiva brasileira, ele visitou cerca de 20 escolas no mundo, médicas. E daí, aos moldes dessas escolas que ele viu, é que foi construída a Faculdade de Medicina da USP. Análises de DNA eram feitas rotineiras no Brasil por excelentes laboratórios
inclusive porque é um conflito, um litígio entre as partes, o suposto pai, a mãe, o filho, no qual, se o alegado pai se recusar ao exame, a presunção jurídica é de que era o pai. Então, essas análises, no fim, acabam sendo pagas. Ele paga para provar que não é o pai. Então, elas revertem em, digamos assim, espécie, que mantém os laboratórios. Ou, em outras palavras, as análises de DNA em mulheres estupradas, para identificar o estuprador, não davam dinheiro porque o Estado, aqui entre nós, não estava interessado, ninguém estava interessado porque isso não dá dinheiro. Nessa ocasião, a Universidade de Mogi das Cruzes, no qual eu era professor de Medicina Legal, a Universidade de Mogi das Cruzes aqui, convidou-me para fazer um projeto científico que projetasse o nome da faculdade. E eu idealizei um projeto de análise de DNA para pegar ou colocar atrás das grades estupradores, que sempre negam. De modo que, diante da evidência do perfil genético no DNA, não tem como negar. Então, nos anos 90, eu introduzi no Brasil um plano sui generis no mundo, modéstia à parte, que foi o seguinte: nos Estados Unidos, em várias cidades, tem Liga das Mulheres contra o Estupro. Essas mulheres do povo se reúnem, mulheres que são da sociedade, querem ter uma vida, se reúnem para dar apoio a sobreviventes de estupro, apoio psicológico, de todo tipo, e elas tomam dinheiro para manter-se, são voluntárias. Esse dinheiro de doações de milionários de cada cidade. Acontece em Nova York, o Centro de Apoio a Mulheres Estupradas, no Centro Médico Mount Sinai, Mount Sinai Medical Center, que é um dos mais famosos do mundo. A diretora chama-se Yona Siegel. Muito bem, mas isso é independente do laboratório. Os laboratórios fazem análise de DNA para pegar os estupradores, identificar os estupradores. O que eu fiz aqui em Mogi das Cruzes foi uma unidade com uma tríplice ação. Uma ação, um laboratório forense, para identificar o DNA de suspeitos de terem cometido os estupros e depois confrontar com o DNA desses suspeitos, o DNA deixado no sangue na vítima, com o DNA do suspeito, confrontando, para provar que realmente ele era estuprador ou, eventualmente, exonerado de culpa, falsos suspeitos, em verdade, inocentes, aconteceu 2 vezes. O setor que a minha mulher, esse setor foi dirigido por um colega chamado Dr. professor Gustavo, e outro setor foi de apoio a sobreviventes, que foi dirigido por minha mulher Cândida, que é doutorada pela Universidade de São Paulo, que seguiu os padrões de apoio a sobreviventes do Centro Médico Mount Sinai, e aqui em Mogi das Cruzes treinou 400 pessoas do povo como voluntárias, como dar apoio a sobreviventes desde o atendimento delas na agência de polícia até chegar porque a mulher estuprada é muito discriminada. Ela, desde o estupro, já é ameaçada pelo estuprador. Se você contar, eu vou te matar. Depois ela tem receio de sair no jornal. Na rua tal, as iniciais, a vizinhança vai saber que é ela. Se ela vencer esses obstáculos, ela vai no IML. No IML, vamos falar assim, entra paciente que foi estuprado, é desagradável isso aí. Então nós preparamos tudo de um tal modo que ela fosse acompanhada, desde o momento que ela chegou à chefatura de polícia para denunciar, até o momento em que ela fosse ao IML ser examinada. Aí o IML, nós dotamos uma sala só de ginecologia para as mulheres estupradas serem examinadas, segundo o protocolo que eu fiz. Então havia esse segundo setor de apoio às vítimas, que nos Estados Unidos existe muito bem feito, mas são separados. Nós reunimos uma só unidade. E uma terceira vertente que eu imprimi nesse programa, que eu chamei de programa RAPE, escreve-se R-A-P-E, RAPE, do inglês quer dizer estupro, foi de uma campanha educativa e preventiva feita junto a crianças, adolescentes e adultos em escolas, em associações de bairro, em igrejas de Mogi das Cruzes, com palestras educativas.
eu quero dizer o seguinte, que essa tríplice ação só num centro, tá certo? Foi única no mundo, tanto que num conclave científico que houve na Universidade John Jay de Justiça Criminal em Nova York, que tem a Universidade da Cidade de Nova York, a qual pertence essa unidade, que é a John Jay, ela tem 12 prêmios Nobel, viu? Tanto que num conclave de 600 participantes, o nosso trabalho sobre esse tríplice aspecto do nosso centro ganhou o primeiro lugar, foi distinguido, primeiro lugar. Então, eis aí uma etapa bonita também, quer dizer, profícua também das atividades de um ex-aluno aqui da Faculdade de Medicina da USP e ela também do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Desenhar para mim, bom, desenhar é um dom. Ninguém aprende a desenhar. Você já nasce sabendo. Você pode aprimorar, claro. Mas aí é assim, desenhar. Eu desenhava inclusive para poder, porque minha família era de classe média modesta, e eu desenhava para poder ajudar a manter as despesas de almoço da faculdade, que a faculdade era de graça. Nós gastamos na faculdade R$10 por ano. Nosso curso de medicina custou R$60 naquele tempo, né? Então eu desenhei, ilustrava livros, cheguei a ilustrar algumas revistas, e com isso eu arrecadava um dinheiro, mas foi pouca coisa, o mais era para divertir. Na classe eu desenhava porque havia um jornalzinho chamado, um tabloidezinho chamado O Esparadrapo, que era dirigido inclusive por um amigo nosso, um colega de turma chamado Formigoni, né? E eu desenhava aquelas coisas que havia de comuns na classe, coisas entre os colegas, sempre com espírito bom, sempre no espírito de animar, reunir, congregar, né? E nisso aí nós fomos assim felizes, porque no ano 2005, quando completamos 50 anos, não é verdade? Eu fiz essa nova edição do Esparadrapo. Aqui está, o Esparadrapo, no qual, além dos desenhos originais, deixa eu ver aqui, que eram feitos com dificuldade, porque isso aqui era desenhado em stencil, né? Eu agreguei outros desenhos, né? Depois, de maneira a homenagear os colegas. Aqui, um colega Raif, ele é muito inteligente, saindo da lâmpada do gênio, né? Aqui os artistas da classe, o Cássio, uma laringe e uma bengala, representando, ele era um barítono dotado de uma voz maravilhosa, o Lacasse, que era um grande pianista e violonista, e eu que desenhava, entende? Então, de uma maneira assim, sempre brincando, né? Nós ilustrávamos a turma, ilustrávamos coisas da turma. Por exemplo, aqui, né? O Beriboni era um ortopedista, depois empinando o papagaio no qual está o Luiz César Delucci, né? E assim por diante. Ele foi marcando a turma toda com os desenhos, etc. Né? Ele foi marcando não só a turma, mas os ambientes da faculdade. É muito bacana isso. Marcou muito na nossa história essa aptidão que o Vilmo sempre demonstrou como grande desenhista.